Olá, eu vou falar hoje sobre o surgimento da Bíblia e a contribuição dos profetas nesse processo do surgimento da Bíblia. Existem duas funções descritas na Bíblia que são de muita importância na transmissão da palavra e na formação dos textos bíblicos. Então, hoje eu vou falar de uma forma resumida sobre essas duas funções, porque depois, lá na frente, nós vamos conversar melhor sobre isso. Então, o meu intuito hoje é de falar sobre elas visando o processo da escrita da Bíblia, ok? E da transmissão desses textos, da preservação e da transmissão desses textos. Essas duas funções são o sacerdócio, que o sacerdócio era uma função hereditária, que abrangia o cuidado com tudo que era sagrado. Eu vou falar sobre o surgimento dessa função e como ela se tornou hereditária lá um pouco para frente. O que eu quero que você entenda hoje, quero abordar hoje, é que era uma função hereditária, ou seja, o indivíduo nascia sacerdote, né? E eles eram designados para cuidar de tudo que envolvia o sagrado, tudo que envolvia as questões sagradas. Essa função tinha uma organização que envolvia tarefas distintas entre a família sacerdotal. Eram muitos sacerdotes, né? Era uma tribo que havia sido separada, que foi separada por Deus para exercer essa função. E dentro dessa tribo existiam tarefas distintas. Entre essas tarefas, a do escriba. O escriba era uma classe, então, de sacerdotes que era designada a escrever ou a copiar a escritura sagrada. Então, essa classe, ela reproduzia com muito temor as escrituras sagradas, os textos, copiavam os textos. Eles faziam isso com muito cuidado, para preservar cada palavra, cada expressão, sem nenhuma alteração na grafia desses textos que eram sagrados. A outra função é a do profeta. Os profetas eram homens que recebiam uma palavra de Deus para entregar para o povo ou para algum homem específico. Um mensageiro designado por Deus para esse fim. Então, na verdade, os profetas não eram uma família, uma classe, não era algo hereditário. Né? Deus chamava, Deus escolhia esse homem, essa mulher, e entregava uma palavra para eles. Então, enquanto o sacerdote, ele, na verdade, levava do povo para Deus, o profeta trazia de Deus para o povo, né? Sendo aí o povo, como eu disse, né? Podia ser uma palavra específica para um rei, uma palavra específica para uma pessoa, ou para toda a nação. Durante o período de cerca de 200 anos que se seguiu à entrada dos israelitas na Palestina, os profetas aconselhavam os juízes que governavam a terra. Na verdade, nós encontramos a profecia desde os primórdios da humanidade, né? Mas eu quero mencionar alguns casos específicos que são registrados na palavra de Deus e quero começar mencionando, não que não houvesse antes, houve profecia antes, profetas antes, inclusive profetas que foram mencionados, né, no Pentateuco. Né? Miriam era uma profetisa, Moisés, Arão, né? Então, Abraão, né? Foram profetas, Noé, né? Pessoas que profetizaram coisas importantes que Deus trouxe antes mesmo desse período que eu estou mencionando agora, tá? Foi só uma menção. Quero mencionar eles por conta da quantidade de textos, né?
e pelas referências de escrita em relação a eles, né? Alguns desses juízes eram inclusive profetas, como por exemplo Débora, né? Débora, ela era uma juíza e ela era uma profetisa, né? É, esses profetas e juízes, eles não eram uma função hereditária, era alguém levantado por Deus dentro de qualquer tribo, né? Os sacerdotes eram levantados por Deus também, mas havia uma tribo separada para isso. As profecias, então, deixando isso bem claro, elas acompanham a humanidade desde o princípio da nossa história. No tempo dos reis de Israel, a atuação dos profetas era aconselhar o povo e os seus líderes. Seu desprendimento e compromisso com Deus os fazia ser ousados e corajosos na entrega das suas mensagens, né? Quero mencionar aqui Natan, né? Que foi um profeta no momento em que ele trouxe uma palavra de Deus para Davi, né? Quando Davi peca com Betseba, Natan sabiamente, ousadamente, né? E cheio de grande temor do Senhor, ele vem até Davi e ele confronta Davi. E Davi cai em si, se arrepende. E isso foi um grande benefício que Natan permitiu, porque através da sua vida, né, usado por Deus como um profeta, ele restaura, né, a comunhão de Davi com Deus, traz o arrependimento e em consequência disso, claro, o perdão, né? Porque ao se arrepender, Davi foi perdoado pelo Senhor. Muitas vezes, esses homens e mulheres confrontaram valentes do seu tempo, enviando palavras de Deus ou proclamando as palavras que Deus havia enviado para eles. E as histórias sobre esses homens e mulheres são encontradas nos livros bíblicos. Encontramos na Bíblia trechos dessas profecias, né? Alguns trechos dentro de alguns livros, por exemplo, históricos, né? Outros dentro dos livros da lei, né? Por exemplo, o Cântico de Miriam, que está dentro do Pentateuco, né? Histórias sobre esses homens e mulheres estão encontradas em toda a extensão da Bíblia, então. Encontramos na Bíblia trechos dessas profecias. E também encontramos na Bíblia livros inteiros que são destinados a eles no Antigo Testamento. As palavras dos profetas posteriores, que são chamados de profetas escritores, estão registrados nesses livros. Inclusive, esses livros específicos trazem os nomes desses profetas. São os profetas maiores e menores que se encontram no Antigo Testamento, né? Eu vou trazer alguns exemplos desses profetas escritores, tá? Oséias e Amós, por exemplo, clamaram por reformas religiosas e sociais no tempo do norte, no tempo do Reino do Norte. Deixa eu explicar isso para você. Davi organiza a nação de Israel enquanto nação, né? Em Davi nós encontramos a plenitude da conquista do povo de Deus em relação à terra que ele havia prometido para Abraão e seus descendentes. Foi Davi quem alcança os limites dessa conquista, os limites profetizados por Deus, né? Os limites que Deus havia dito para Abraão que ele alcançaria. Quem alcança isso? Davi. Josué entra na Terra Prometida e ele conquista
parte da terra prometida, né? Mas em Davi é que os limites chegam na sua plenitude e Davi organiza a nação. Então, enquanto o povo, enquanto nação, organiza a vida militar desse povo, organiza a vida eclesiástica desse povo. Davi organiza a nação, traz a presença do Senhor através da arca e do tabernáculo, organizando inclusive os cultos, né, ali em Jerusalém. Após a morte de Davi, sobe ao trono Salomão, né? Salomão, então, ele constrói o templo. Salomão, ele recebe um legado de paz de Davi, né? Demorou muito tempo para as pessoas terem coragem de investir na nação de Israel após a morte de Davi. Deus cerca o reino de Salomão com paz e com riquezas. Depois, no final da vida de Salomão, Salomão tem um momento em que ele se afasta do Senhor e pratica idolatria. Por conta disso, a consequência disso é que Deus divide a nação em dois reinos. O reino do norte, que vai ter, a princípio, sua capital em Betel, e o reino do sul, que continua tendo como capital Jerusalém. Então, a partir de Roboão, filho de Salomão, nós vemos essa divisão do reino, que era um só, em dois reinos, ok? O reino do norte e o reino do sul. Amós e Oséias, eles proclamam essas reformas religiosas e sociais para o reino do norte, que tinha sua capital nos dias de Oséias e Amós, já aí na Samaria. Ele começa a capital no começo do reino, é Betel, e depois, nos dias de Acabe, ele transfere a capital para Samaria. Sendo assim, nos dias que Oséias e Amós profetizam, a capital já era Samaria. Então, eles profetizam reformas religiosas e sociais dentro do Reino do Norte. Eles garantiram ao povo que o Senhor os protegeria se eles se voltassem para Deus novamente e deixassem os ídolos que eles começaram a adorar também, outros ídolos, imagens, né? E também eles pedem para que eles se preocupassem com os necessitados. Miqueias e Isaías condenaram as injustiças e a idolatria que encontraram nos dois reinos. O profeta Isaías avisou que Deus enviaria os assírios para invadir Israel como consequência pelo pecado do povo. Infelizmente, nenhum desses profetas foram levados a sério, o que resultou na destruição do Reino do Norte pelos assírios. Essa destruição acontece em cerca de 721 a.C., como Isaías havia predito. Os profetas que vieram após essa destruição, então o Reino do Norte foi tomado pelos assírios, né? Então os profetas que se levantam após Isaías e Miqueias, eles vão profetizar, eles se concentram agora no Reino do Sul, que foi o que restou, né? O Reino do Sul ainda estava em pé. E os outros profetas começam a profetizar do Reino do Sul, né? Pedindo mais uma vez ao povo que se lembrassem de Deus e se voltassem a Ele, seguindo e praticando a sua palavra. Entre esses profetas que se voltam especificamente para o sul, fazendo esse apelo para que o sul fosse preservado, eram Sofonias, Naum, Abacuque e também o incansável Jeremias, que aconselhou os últimos 5 reis de Judá.
Reino do Sul, que havia restado, né? Então, Jeremias, ele acompanha os 5 últimos reis de Judá, que era o Reino do Sul. Mas, como eles também não ouviram, né, nenhum desses profetas, nem Jeremias, em cerca de 597 a.C., depois da primeira invasão de Jerusalém, os babilônios levam 8.000 cativos para sua terra. Entre eles estava Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote, lembrando que a função sacerdotal era hereditária. Então, ele nasceu na família sacerdotal e foi levado para o cativeiro, juntamente com essas 8.000 pessoas, que foi a primeira leva de pessoas que foram levadas para a Babilônia. Entre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele então era um sacerdote e Deus transformou em um profeta, né? E ele profetizou sobre a destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C. Levado ao cativeiro, ele continua sendo usado por Deus e trazendo inclusive palavras de esperança, assegurando ao seu povo que Deus restauraria sua sorte, né? É ele quem vê o vale de ossos secos e profetiza sobre eles, né? Trazendo essa esperança, dizendo para o povo: olha, Deus pode restaurar, Deus pode vivificar, Deus pode ressuscitar, Deus pode trazer vida de novo, né? Para a nossa nação. A Babilônia, então, foi conquistada por Ciro, o grande rei da Pérsia. E ele permitiu que os israelitas retornassem a Jerusalém para reconstruí-la. Isso aconteceu em 539 antes de Cristo. Geralmente, os profetas anunciavam as profecias oralmente, mas as suas palavras foram mais tarde escritas como uma estrutura literária de poesia muito bem elaborada. Muitos desses profetas escreveram as mensagens que haviam proclamado. Em alguns casos, isso foi feito pelos discípulos desses profetas. Esses registros foram feitos para que elas pudessem ser relidas, estudadas e confirmadas. Então, alguns profetas, muitos dos profetas eram inclusive da classe sacerdotal, né? E tinham acesso à escrita. Então, muitos deles, eles mesmos escreveram aquilo que Deus entregou para o povo, para eles, né? Para o rei. Eles mesmos registraram essa palavra, né? Alguns não registraram pessoalmente a palavra, mas elas foram registradas por seus discípulos, né? Um exemplo disso é Baruque. Baruque nasceu em Jerusalém. Ele era membro de uma renomada família sacerdotal e escriba. Inclusive, ele era um dos nobres, né? E Baruque se tornou discípulo de Jeremias. E foi ele quem escreveu as profecias de Jeremias. Foi ele quem escreveu as palavras que Deus deu para Jeremias. Por quê? Porque ele tinha essa aptidão, né? Tinha acesso à escrita por ser escriba. Então foi ele quem escreveu as profecias que Jeremias recebeu, as palavras que Jeremias recebeu de Deus. Esses livros foram preservados, todos esses, né? Todos os livros proféticos, todas as profecias foram preservadas, juntamente com os outros escritos sagrados, pelos escribas. Algumas dessas profecias foram inclusive destruídas e depois escritas novamente.
Foi o caso de Baruque, por exemplo. Baruque escreve, inclusive, uma profecia para um rei, e esse rei não estava revoltado, né, com o Senhor, inclusive, achando que Jeremias estava falando por si, não exatamente em nome, não em falando em nome de Deus, mas que não era verdade. Então esse rei, ele queima, né, o rolo que o Baruque escreveu, o primeiro rolo. Mas aí, quando eles estavam em segurança, né, aí já no Egito, eles foram levados para o Egito por escolha de Jeremias. Jeremias teve, ele teve o privilégio de optar, né, se ele queria ir para a Babilônia, se ele queria ficar em Jerusalém, ou se ele queria ir para o Egito. E ele foi para o Egito porque ele se sentiu mais seguro, né? E lá, Baruque reescreve essas profecias que Deus havia entregue para os reis de Judá. Então, algumas dessas profecias foram escritas novamente. Por que eu estou comentando sobre isso? Eu quero que você perceba comigo o amor que Deus tem, sabe? A Bíblia, ela é como, ela é, né? Cartas de amor de Deus para nós, né? Ela é a palavra de Deus, revelada, escrita por homens diferentes, mas todos eles inspirados por Deus, para mim e para você. E eu quero que você entenda, com esses estudos sobre o surgimento da Bíblia, como que isso foi sendo preservado, divinamente preservado, através de homens tementes. E como isso foi, como foi acontecendo o processo de escrita. O cuidado que eles tinham, o temor que eles tinham. Essa classe de sacerdotal, que eram os escribas, eles tinham muito cuidado ao copiar cada palavra, para que elas não fossem mudadas, nem uma vírgula, nem um acento mudado. Então havia todo esse processo, esse cuidado divinamente inspirado por Deus, para que as escrituras fossem preservadas. Nós vamos ler ao decorrer desses estudos como que tentaram destruir as escrituras de várias formas, mas não conseguiram. Por quê? Porque Deus, que é soberano, está guardando elas para nós, seres humanos. Que nós entendamos o que aconteceu, como que as coisas foram criadas, o que Deus tem, quais são as palavras, o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer. Tudo isso estão nas escrituras, é o nosso manual, é o nosso, é aquilo que Deus deixou para nós. Ele não só deixou para nós, ele cuidou para que isso não fosse contaminado, não fosse é, distorcido, né? E preservado para mim, para você, temos acesso, né, ao seu coração. Então, esse processo de temor e expressão foram de fundamental importância para a preservação das escrituras. Essa é a contribuição dos profetas. Eles tinham esse temor, esse amor pela palavra, esse temor por escrever exatamente o que eles receberam do Senhor. E depois os escribas que reescreveram, né, da classe sacerdotal, tinham temor de não mudar, de copiar exatamente o que era, de preservar as escrituras tal como Deus entregou. Então, essa preservação das escrituras é para mim e para você. Isso nos assegura a integridade desses textos, né, e desse material. O material bíblico, ele é íntegro, ele é verídico, ele é guardado por Deus. Ele não é guardado por um homem, ele é guardado por Deus. Deus usa os homens que desejam que ele assim faça. Tem alguns homens que são privilegiados, né, de fazerem parte desse propósito de Deus para a vida da humanidade. E através desses homens e mulheres, Deus tem preservado a sua palavra até aqui. E eu desejo que essa palavra que Deus deixou para mim e para você seja a bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Deus abençoe a sua vida.